Olá, Rafa, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. É muito bom a gente estudar a Bíblia. A gente sente o coração quentinho, né? Deus mais perto de nós. Vamos então começar esse estudo com uma oração. Quero dizer um olá também para a esposa da Rafa, alguma amiga ou amigo que vai assistir esse vídeo também. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, que ele guie os nossos pensamentos para que a gente possa entender o amor de Deus e a mensagem que ele tem para mim e para você nesse momento. Poderoso Deus que habita nos altos céus, obrigada, Senhor, por ter nos dado a vida. Obrigada, Senhor, pelo plano da redenção que ainda não finalizou. Obrigada porque ainda temos a oportunidade de conhecer o teu amor e decidir confiar em ti. Nos ilumina nesse momento com o teu poder, para que possamos discernir essa história escrita há tantos séculos. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa bênção. Amém. Então vamos começar o nosso estudo com a leitura do capítulo 2 do livro de João. Eu vou ler na linguagem Nova Versão Internacional. Então, o primeiro verso. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, olha que interessante. No primeiro capítulo, Jesus é apresentado como a palavra de Deus, que é Deus em ação, criando a vida. Ele também é apresentado como a luz dos homens. Ele também é apresentado como a vida. João diz que em Jesus nós temos vida, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. E aqui no capítulo 2, Jesus aparece em um casamento. Então é muito simbólico. Os episódios que foram escolhidos no Evangelho de João, ele também traduzem uma, a realidade do plano da salvação. É por isso que o ministério de Jesus é apresentado em um casamento. De todos os milagres que Jesus fez, o milagre que João escolhe apresentar por primeiro é o milagre em um casamento, porque o casamento ele é a aliança. O primeiro casamento que nós vemos na história da humanidade é o casamento de Adão e Eva, que está relatado no livro de Gênesis na semana que acontece na semana da criação. Jesus então deu Jesus, né, que é o Deus que aparece para os seres humanos. Eu acho que eu já disse isso para você, Rafa. É, o Deus, o Pai, a Bíblia diz, né, que ninguém nunca viu ao Pai. Mas Jesus, ele é a testemunha de Deus. Jesus é o Deus que se relaciona com a humanidade. Então, é ele que aparece lá em toda a história da Bíblia, o Jeová, esse é o Deus Jesus. E depois, quando ele encarna, ele recebe esse nome de Jesus. E recebeu esse nome, inclusive, porque era um nome muito popular, muito comum, porque ele veio para ser um de nós, ele veio para ser um homem comum. Por isso, quando ele nasce, o anjo Gabriel, que o anuncia a Maria, ele diz: e o bebê vai se chamar Jesus. Então, esse é o nome escolhido para que possa expressar também a humanidade visceral da divindade que encarna. Então, essa aliança que é apresentada lá no livro de Gênesis, expressa pelas palavras multiplicai-vos, sede fecundos, que são as palavras que Deus Criador, o Deus Jesus, dirige a Adão e Eva. Essa aliança, ela representa a nossa aliança com Deus, o nosso casamento com Deus, a nossa ligação com Deus, ligação que foi rompida pela escolha de Adão e Eva e que passou a cada um de nós. E cada um de nós tem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, mas a gente escolhe, sempre opta pelo mal, porque a nossa natureza, ela mudou de uma natureza perfeita, que escolhia sempre o bem, passou a ser uma natureza corrompida, que escolhe sempre o mal. Então Jesus, ele vem para nos religar ao Pai, ele vem para restaurar essa aliança, e é por isso que João escolhe narrar o primeiro milagre de Jesus, ou seja, o primeiro ato messiânico dele, o primeiro ato de salvação dele, no contexto de um casamento. Então, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Veja que antes de João mencionar, o próprio Jesus, ele menciona a mãe, porque é assim que ele quer apresentar a mãe de Jesus,
como uma figura coadjuvante, mas que ao mesmo tempo teve papel fundamental na obra messiânica de Jesus. Então, por isso que ele apresenta ela nesse episódio do casamento. Um momento em que nós vamos ver pela leitura do texto, em que ela encoraja Jesus, em que ela empodera Jesus, mostrando para nós mães qual é o nosso verdadeiro papel. Diferente de Mateus, que apresenta Maria, uma jovem, adolescente, muito fervorosa, mas surpresa, né, na expectativa de que foi escolhida para ser mãe do Messias, João mostra Maria uma mãe poderosa, uma mãe excelente, rainha do lar. É assim que ele apresenta Maria. E aqui cabe também mencionar que no final do Evangelho de João, quando Jesus está na cruz, ele confia Maria aos cuidados de João, porque João era bem jovem. João tinha cerca de 18 anos quando ele foi discípulo de Jesus. Quando ele escreveu o Evangelho, ele já estava idoso, mas ele conheceu Maria muito bem, porque foi ele que cuidou de Maria provavelmente até o seu falecimento. Então vamos para a leitura do verso 2. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então a convidada principal era Maria. Então essa primeira história, a história desse casamento, é como se a figura principal, ela é Maria, e Maria ela passa essa autoridade para Jesus. Então esse também é o nosso papel de mãe, né? A gente nasce, a gente se desenvolve e a gente tem os nossos filhos e a gente passa todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu de bom para eles. Então eles vão brilhar e a gente fica mais à sombra, até que a nossa oportunidade de estar aqui sobre a superfície da terra, ela termina. Então aqui no verso 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela conhecia Jesus muito bem. Ela sabia que Jesus era capaz de coisas incríveis. E ela vê aqui uma oportunidade para que o seu filho comece o seu ministério, para que ele não espere mais. E Jesus responde. Em outras versões diz assim: que tenho eu contigo? Nessa versão diz assim: que temos nós em comum, mulher? O que eu tenho a ver com aquilo que você está precisando? Parece algo rude na nossa cultura, mas, de acordo com os historiadores, era uma forma respeitosa de se referir à sua mãe, de conversar com a sua mãe ou conversar com o seu pai. E ele diz, hesitante: a minha hora ainda não chegou. Mas Maria, ela sabia que Jesus estava pronto. Por mais que ele estivesse inseguro, Jesus aqui nesse episódio, ele já tinha 30 anos. E Maria sabia que ele estava pronto para a obra que Deus, o Pai, havia confiado a ele. Então, no verso 4, no verso 5, nós lemos, e é nessa hora, nesse verso, a gente vê uma transferência de autoridade, uma confissão de fé, de que Maria, ela conhece quem é o seu filho, ela sabe que ele não é apenas aquele bebê que ela gerou, mas que ele é o Criador do universo. Ela vira para os servos e, com tremenda fé, ela diz: façam tudo o que ele mandar. Então aqui também fica algo muito emblemático para nós. No capítulo 1, a gente vê uma pergunta de Jesus, né, para os seus discípulos. É a principal pergunta do capítulo 1. Ele diz assim: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? E aqui a gente vê uma ordem de Maria, uma expressão de fé. Ela diz: façam tudo o que ele mandar. Então, qualquer que seja a nossa busca, a única resposta é essa, é a obediência. Fazer tudo aquilo que Deus nos mandar. Esse é o único caminho para a gente alcançar aquilo que nós almejamos, para a gente alcançar as bênçãos que nós tanto queremos e tanto pedimos a Deus. Amor, encosta a porta, faz favor. Bem, encosta a porta para a mamãe, faz favor. Obrigada. E no verso 6, nós lemos a continuação da história, então. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. É uma
Essa metretas é uma medida, né? Isso é cerca de 75 a 115 litros. Essas purificações cerimoniais seria para lavar as mãos, lavar o corpo, para isso eram usados esses jarros. Então veja que coisa interessante, esses jarros eles não eram usados primariamente para alimento, para conter alimento. Outra coisa interessante que a gente vê aqui no verso 6 é justamente a palavra 6. O número 7 na Bíblia, ele é emblemático, ele representa totalidade, perfeição, que não está faltando nada, não está sobrando nada. Então, o número 6, ele aparece aqui mostrando que está faltando algo que é quase perfeito. Então, é importante a gente ver esses indicativos na linguagem do texto, das palavras que são usadas, para que a gente possa extrair significados profundos dessa realidade do plano da salvação que João está apresentando para nós. Então, essa história não é só a história de um milagre que foi realizado num casamento. João ele está trazendo uma realidade maior para que a gente possa refletir. Quando ele apresenta Jesus como Messias, ele apresenta com convicção, mas ao longo do livro ele vai mostrar como as pessoas duvidavam da messianidade de Jesus. Então, a gente vê essa dualidade no livro de João. Pessoas, esse contraste, né? Pessoas com dúvida, pessoas com convicção. E aqui Maria, ela é apresentada convicta de que Jesus é poderoso, de que Jesus é o Messias, porque ele pode salvar esse casamento. Acabou o vinho, mas com Jesus não tem ponto final. Então, continuando a leitura no verso 7, Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então aqui fica algo muito especial para a gente refletir. Aparece o número 6, está faltando alguma coisa? Isso que está faltando é a presença de Jesus, porque o verso 7 ele traz a presença de Jesus, ela chega para completar o que está faltando, e ele dá uma ordem. E essa ordem é uma ordem simples de executar. Isso nos mostra uma realidade de como é que Deus atua em nossa própria vida. No processo da obediência, que fica evidente na convicção de Maria, façam tudo o que ele mandar, Jesus pede de nós aquilo que para nós é fácil, aquilo que para nós é possível e que não há mistério nenhum. Jesus simplesmente manda os servos encherem os potes de água. Ele não mandou fazer nada complexo. Então, no verso 8, Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Então, outro comando simples. Agora vocês vão levar lá para o encarregado da festa. E a gente vê aqui a obediência. Eles assim o fizeram. Então, nesse capítulo, a gente vê uma ênfase no processo uma ênfase no princípio da obediência para que a gente receba a salvação. Não existe transformação de caráter sem obediência. Não existe salvação sem obediência. Esse princípio de caráter está aqui expresso e sendo reforçado por diversas palavras, de diversas maneiras. Um processo simples que Jesus dá, a execução da ordem, a repetição da frase, eles assim o fizeram, respondendo ao que Maria disse, façam o que ele mandar. Eles assim o fizeram. Então veja a ênfase que o texto está dando na obediência exata, na obediência imediata, a obediência que mesmo que duvide, ela age. Verso 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo. Aqui a gente percebe qual é o processo da transformação do nosso caráter, qual é o processo de receber um milagre de Deus. Obediência imediata, obediência exata, e então o milagre acontece. Foi isso que aconteceu. Jesus deu uma ordem simples, e os serviçais obedeceram imediatamente.
Fizeram exatamente as duas etapas que ele pediu. Encher os jarros de água e levar ao encarregado da festa. E então, quando o encarregado prova, a água fora transformada em vinho. Então, os serviçais, eles não viram a água ser transformada em vinho, mas ela foi transformada depois, depois que eles cumpriram o processo da obediência. Então, ele chama o noivo e ele disse, surpreso, todos servem primeiro, verso 10 eu estou lendo agora, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Aqui nós vemos novamente a ênfase da realidade espiritual em que nós vivemos. A vida aqui é muito difícil. Nós passamos por perdas, muitas vezes irreparáveis, traumas de infância com os quais lidamos a vida toda, pessoas que se foram, das quais nós vamos sentir saudade até nosso último suspiro. Mas aqui, o encarregado da festa, ele mostra nas palavras dele que nessa realidade do plano da salvação, do plano da redenção, quando a gente fala o plano da salvação, a gente refere-se a essa etapa que Jesus vem para o planeta Terra, encarna, ele morre, ressuscita e vai para o céu. Quando a gente fala da redenção, ainda falta uma etapa lá para frente, que é o retorno de Jesus, que ele menciona no final do capítulo 1. O próprio Jesus fala disso, né, no último verso do capítulo 1. Então, essa frase do encarregado da festa, ela refere-se à totalidade do plano da redenção. Você, porém, guardou o melhor até agora. Então, o melhor está por vir. O melhor, ele está por vir. Jesus, ele nos promete esperança, ele está conosco, ele nos promete companhia durante as tribulações, mas ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a esperança que Jesus Cristo nos oferece, sim, ele está conosco agora, mas ele não diz que nós vamos ter uma vida fácil, sem dificuldades, sem problemas. A esperança que ele oferece está no futuro, de restauração completa e absoluta da vida e da nossa felicidade. Verso 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Antes de entrarmos na segunda história que é apresentada neste capítulo, eu quero chamar a atenção para esse milagre. Então, Jesus ele transforma uma matéria, que é a água, em algo completamente diferente, que é o vinho. Até por isso a gente tem o ditado, né, da água para o vinho. É completamente diferente. Então, a gente pode extrair uma série de lições. Que lições você tira para a sua vida desse milagre de Jesus? Um dos motivos pelos quais João ele relata essa história é porque Jesus ele vem apresentar algo completamente novo. A Bíblia ela fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, o ministério de Jesus, o trabalho que Jesus realizou durante aqueles 3 anos em que ele esteve pregando as boas novas de salvação para as pessoas, curando, restaurando a saúde, restaurando a vida, ela é esse vinho novo. Essa religião diferente, essa religião viva, essa fé viva em Deus, esse relacionamento com Deus, que na religião dos judeus ela havia se perdido. O próprio Deus Jesus, ele estabelece o povo de Israel lá atrás, por meio de Jacó. E ele ensina como deveriam ser feitos os rituais ali do templo. Ele fala, construa uma casa para mim, porque eu quero morar com vocês. Então eles fizeram o templo conforme as orientações que Jesus deu para Moisés no Monte Sinai. Jesus passou 40 dias com Moisés lá no Monte Sinai, instruindo certinho, tintim por tintim, o que era para Moisés fazer nesse templo, como que eram para ser as cerimônias. E todas essas festas do calendário judaico, todas essas cerimônias,
elas apontavam para o plano da redenção, para algum aspecto do plano da redenção. Todas elas reforçavam o plano da redenção. Só que chegou num ponto, depois de todos os momentos em que o povo de Israel ele se afastava de Deus e ia para a idolatria, e depois eles voltavam para Deus, e aí depois eles se afastavam de Deus de novo, e eles sofriam a consequência de se afastar de Deus. Deus parava de protegê-los, eles ficavam à mercê de outras nações que vinham, saqueavam, escravizavam. E assim, em resposta a esse processo, houve um momento que a liderança do povo decidiu criar uma série de regras para garantir que o povo não fosse se afastar mais de Deus. E dessa forma surgiram leis para proteger a lei de Deus. E a religião se tornou muito pesada. Então, quando Jesus vem, ele vem num cenário em que as pessoas, elas tinham uma religião morta. Não todas, obviamente, mas a religião havia se tornado cerimônia atrás de cerimônia e, e o coração da fé em Deus, que é a prática dos seus princípios, ficou em segundo plano. E é isso que Jesus vem restaurar. Por isso ele é o vinho novo. Por isso ele mostra a transformação da água em vinho. A água é algo muito rico e nós precisamos de água para viver, mas o vinho, ele é um alimento. Esse vinho aqui, eu não vou entrar no mérito se é alcoólico, se não é alcoólico, mas fica para nós, para que nós possamos refletir em que outros símbolos, que outras verdades talvez o Espírito Santo está falando na sua mente que essa história ela contém. E agora nós vamos continuar a leitura na segunda história que aparece nesse capítulo. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Então, de novo, a presença da mãe. Ali ficaram durante alguns dias. Então, a gente percebe aqui que Maria era uma mãe muito presente, né? Ela acompanhava seu filho, ela estava ali com ele, ao lado dele. Ela então deu aquele empurrão para que ele iniciasse o seu ministério e ela continuou acompanhando ele. Verso 13. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Verso 14. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Então as pessoas tinham o hábito de, na Páscoa, como as viagens naquele tempo não eram fáceis, eram muito longas, eles se reuniam em grandes grupos e faziam a viagem para o templo para adorar, para levar os seus dízimos, as suas ofertas. Era um costume do povo. E eles levavam seus animais, né, para fazer os sacrifícios de acordo com o que Jesus pediu para Moisés no Monte Sinai. Mas, para facilitar, alguns perceberam naquele ritual uma oportunidade de comércio. Então, eles começaram a levar bois e animais para o templo para vender para esses viajantes que vinham de longe. E eles cobravam preços exorbitantes. Verso 15. Então, ele, Jesus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então aqui a gente vê algo muito interessante, né? Nas últimas décadas, no Brasil, a gente observou, não sei como está no hemisfério norte, mas a gente sabe que no Brasil é uma prática comum de se abrir igrejas e extorquir o povo, usando a palavra de Deus para manipular as massas, a fim de que, por meio do dinheiro, aquilo ali seja convertido em algum tipo de benefício. E isso não é recente. A gente sabe que a Igreja Cristã Medieval fez a mesma coisa, oferecendo as indulgências, que era o perdão, eles conferiam perdão por meio da troca de grandes somas de dinheiro, e assim nós temos, né, a Igreja Cristã Medieval, que prosperou e é riquíssima, poderosíssima até hoje. Então,
nessa história que João relata, fica evidente que o evangelho, a boa nova da salvação, ela é gratuita para que você tenha bênçãos. Você não precisa de relações comerciais. Você só precisa depender de Deus. É o processo da obediência que a gente viu na primeira história. É um relacionamento íntimo entre você e Deus. Deus vai te dar uma ordem e você vai fazer tudo o que ele te disser. E isso é entre você e Deus. E a ordem pode ser simples, como foi para os serviçais. Encha de água a talha, leva para o encarregado da festa, o milagre acontece. Então, para cada um de nós, o processo da obediência vai ser diferente. Para cada um de nós, Deus pede coisas diferentes. Embora Deus peça a todos nós a obediência irrestrita, para alguns, como foi para minha família, ele vai pedir: vai embora do país que você gosta e que você prosperou e vai morar no sítio. Para outros, Deus vai pedir outra coisa. Não interessa o que ele peça para nós devemos obedecer com fidelidade, porque só no processo da obediência está a garantia da nossa salvação. Então, no verso 16, no verso 17, continuamos. Os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Eu já falei para você, Rafa, que as histórias dos evangelhos, elas foram escolhidas para comprovar profecias que foram escritas acerca de Jesus. Então, quando a gente entende quem é Jesus no contexto da Bíblia, que ele é o Criador, que ele é a divindade, a pessoa da divindade que lida com a humanidade desde o começo, a gente entende também que Jesus é quem ditava as profecias para os mensageiros, os profetas. Então, ele falava, ele narrava uma realidade do futuro. Isso que é a profecia. A profecia é Deus narrando o futuro, porque ele conhece o futuro, ele é onisciente, para um ser humano. E aquele ser humano escreve aquela narrativa, e aquela narrativa ela se cumpre. Não é uma predição, é uma profecia. É algo que Deus, que conhece o futuro, ele passa para o ser humano, e assim nós comunicamos aos outros, a fim de que estejamos preparados para quando aquele acontecimento chegar. Então, isso é profecia. E foi escrito a respeito esse momento que aconteceu, que os discípulos testemunharam Jesus limpando a igreja, limpando o templo do comércio. Eles lembraram do que estava escrito em Salmo 69, verso 9. Quem escreveu o livro de Salmos foi Davi, e muitos dos salmos são proféticos. Eu amo o livro de Salmos, recomendo a leitura dele, porque tem muitas verdades, muitos tesouros escondidos naquelas poesias que formaram o inário do povo de Israel. Então, o livro de Salmos, ele era o inário do povo de Israel. Não, o livro de Salmos ele não foi completamente escrito por Davi. Outras pessoas escreveram cânticos que estão registrados nesse livro, e era a partir desse livro os louvores que o povo entoava quando adorava o Criador. Continuando a leitura, verso 18. Então os judeus lhe perguntaram, aquelas pessoas ali do templo, né, que ficaram revoltadas com Jesus, com o que Jesus fez, porque Jesus atrapalhou os negócios deles, eles perguntaram, com que autoridade você faz tudo isso? Quem te autorizou a vir aqui acabar com o nosso negócio e falar dessa maneira, que aqui é a casa do seu pai? Quem te autorizou? E aí, verso 19, Jesus lhe respondeu. Então, o que é interessante a gente prestar bem atenção na narrativa do livro de João, as afirmativas que o livro traz e os questionamentos. Todos os livros de João, todos os capítulos do livro de João têm perguntas. Então, aqui a gente faz a pergunta desse capítulo: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Como é que você prova que você tem autoridade para reclamar esse templo como a casa do seu pai? Então, essa é a expressão da dúvida deles. Porque a religião, como eu já mencionei, havia se tornado apenas cerimônias
destituídas de significado. Então, eles não estavam estudando as Escrituras para entender que eles estavam diante do Messias. Eles não sabiam que Jesus era o Messias. Provavelmente já tinham ouvido falar dos seus sinais, mas eles não criam. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Quando Jesus diz isso, ele não está falando do templo, o prédio físico. Vamos entender melhor na leitura do verso 20. Na verdade, até o final do capítulo, a gente vai entender melhor o que Jesus quis dizer. Isso aqui é uma profecia. Jesus está profetizando algo sobre o seu próprio corpo. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e você o levantará em 3 dias? Verso 21. Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, verso 22, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então aqui a gente vê que aparece mais uma vez essa dicotomia, a crença e a desconfiança, expressa em todo o Evangelho de João. Alguns que manifestam convicção, como Maria, façam tudo o que ele vos disser. E alguns que mostram quase que um deboche, como os judeus. Com que autoridade você faz isso? E eles, acho que é importante mencionar isso, né? Correu a história do milagre de Caná da Galileia. Mas esses judeus, eles pedem mais um milagre para Jesus. Eles dizem assim, né? Vamos ver lá de novo, verso 18. Que sinal milagroso você pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso? Eles já tinham ouvido falar que Jesus era o Messias. Todo mundo já tinha ouvido falar. Por isso que multidões afluíam para ouvir Jesus e para ver Jesus em ação. Muitos porque queriam crer e muitos porque queriam encontrar evidência para amparar a sua descrença. E aqui, quando então os judeus eles perguntam isso para Jesus, eles fazem em tom de desafio, eles não querem crer que Jesus é o Messias. Eles querem evidência para continuar na sua cegueira, na sua descrença. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus dessa forma. Nós não nos aproximamos de Deus porque nós queremos crer. Nós nos aproximamos de Deus porque nós queremos convicção no nosso erro. Nós queremos evidência para continuar nos nossos caminhos errados. No verso 22, então, a gente continua. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Nesse verso, a gente vê a importância do estudo das Escrituras. Então, aqui mostra duas realidades, duas formas pelas quais a gente experimenta Deus. Uma delas é pela experiência individual. Os discípulos, eles viveram as histórias ali com Jesus. Então, eles vivenciaram, eles tinham intimidade com Jesus. E a outra forma de experimentar a Deus é as Escrituras. Então, quando a gente tem um questionamento, uma dúvida, a gente está em busca de uma resposta, é importante que a gente una a realidade com as Escrituras. Se alguma coisa acontece que a gente enxerga que é discrepante com as Escrituras, então a gente precisa estudar melhor as Escrituras para buscar entender. Porque a realidade, quando eu falo da realidade, eu estou falando da vida, né? Da experiência de experimentar o mundo, de experimentar a natureza, os alimentos, a experiência humana. A experiência humana, ela confirma as Escrituras. Então, eu vou dar um exemplo simples. Por meio das Escrituras, eu entendi que quando Deus criou o ser humano, ele recomendou que o alimento fosse frutas e vegetais. E eu, muito doente, com artrite juvenil, desde os 14 anos, já com várias perdas de articulação por volta dos meus 33, eu decidi crer
nesse verso, um verso só da Bíblia. Gênesis 1, 29. E eu decidi experimentar isso. Então tá bom. Então se Deus nos criou para comer frutas e vegetais, e com certeza Adão e Eva não tinham fogão, então vou experimentar. E eu experimentei, e eu fui curada, e eu estou em remissão até hoje. Já se passaram 5 anos. Então, a realidade, a experiência humana, ela confirma as escrituras. Quando há algo que a gente não consegue concordar com as escrituras, a gente fica com as escrituras e tenta entender a realidade da vida a partir das escrituras, para que a gente possa encontrar as respostas da forma correta. Verso 23, já estamos encerrando a leitura. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Então, aqui, nesse verso, fica evidente para nós a importância de que cada um tenha a sua experiência com Deus, a sua experiência de pedir sinais, de pedir bênçãos, de se comunicar com Ele, de contar o que está acontecendo, de abrir o coração. Porque para cada um de nós, Deus vai se revelar de uma maneira diferente. E para cada um de nós, Deus vai confirmar a fé de forma diferente. Então aqui a gente vê a sequência, né? Muitos creram porque viram os sinais. E a gente só crê em Deus quando a gente experimenta Ele em nossa vida. A gente só realmente entrega nosso coração por completo quando a gente vê Deus em ação em nossa vida. Verso 24. Jesus, só que tem a questão da obediência, né, que a gente falou. Então a gente obedece, esse é o passo da nossa fé. Começa na obediência. Sem obediência não tem realização de milagre. Quando a gente obedece, então Deus faz o milagre. E aí a gente crê nele de uma forma mais profunda, mais completa, mais entregue. Então, quanto mais experiências a gente coleciona com Deus, mais profunda é a nossa fé nele. Por isso é tão importante a nossa gratidão. Por isso é tão importante que a cada dia a gente separe um tempo para agradecer a Deus pelas bênçãos do dia. Porque quando a gente para lembrar dos detalhes, a gente enxerga a presença de Deus em coisas mínimas que, se nós não houvéssemos parado para refletir, nós não enxergaríamos. E é a partir dessas experiências, às vezes pequenas, por exemplo, certa vez eu precisava de uma calça jeans, quando eu estava no meu puerpério do Benjamin, que é meu segundo filho. Eu emagreci muito, já nada me servia, e com uma menininha de 3 anos e um bebezinho no inverno do Canadá, com muita neve, sozinha em casa, eu não tinha muito tempo para sair. O Benjamin tinha refluxo, era muito complicado cuidar da saúde dele, e eu tinha aquele momento, era aquele momento para sair e encontrar uma calça jeans. E eu fui, e a primeira loja que eu entrei, Deus me ajudou, a loja estava com um desconto enorme, que eu nem me lembro mais quanto. Eu sei que eu comprei a calça por menos de $10. E a calça ficou ótima, ficou perfeita, e eu fui para casa feliz da vida. Então pode ser uma coisa simples, como a compra de uma calça jeans, que eu estou precisando e eu só tenho aquele momento, aquela meia hora, para correr até a loja e comprar e voltar. Ou pode ser algo enorme, a cura de um câncer, a cura de uma doença autoimune, a cura de um filho, não sei, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando nesse momento. Mas eu sei que o caminho é sempre o mesmo. A obediência é recompensada com o milagre. O verso 24, ele é bem emblemático. Jesus diz assim, no verso 23 diz que muitos creram nele. Mas no verso 24 diz assim, Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Então, por mais que as pessoas crescem em Jesus, Jesus sabia que muitas daquelas pessoas, no final, trairiam. Ele sabia que muitas daquelas pessoas não estavam dispostas a entregar a sua vida por completo, não estavam dispostas a percorrer o caminho da obediência. E o verso 25,
Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. É muito interessante a forma como esse capítulo ele se encerra. Então, até aqui, o livro de João ele abre de uma forma majestosa, mostrando Jesus, apresentando Jesus como ser divino, como criador. E ele encerra o segundo capítulo reafirmando Jesus como criador, porque ele diz, ele não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que havia dentro do ser humano. Então ele mostra, ele encerra esse capítulo de uma maneira até nostálgica, que apesar de tudo isso que está acontecendo, da história do casamento, da história da purificação do templo, não nos esqueçamos a missão de Jesus. Ele sabia o que estava dentro do homem. Ele não veio para brincar. Ele veio para restaurar o homem. Ele veio para ensinar o ser humano a viver, a se conectar com Deus novamente, a viver essa obediência. Ele veio para curar o ser humano dessa forma, para nos ensinar a obedecer a Deus. Ele veio para restaurar essa aliança, esse casamento. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus chamou a você e a mim nesse momento, para restaurar a nossa conexão com Ele. E o que é que nos impede de obedecer a Jesus? A ordem dele é simples, e eu e você sabemos o que Ele quer de nós. Mas a gente demora, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem o poder para vencer as tentações e para exercer a obediência que é recompensada com o milagre, a obediência exata e imediata. Vou orar com você. Poderoso Deus que habita nos altos céus, nós queremos te pedir, amado Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Há momentos que é tão difícil obedecer. A sua ordem é simples e é possível, mas às vezes é difícil, Senhor. Às vezes a gente não quer fazer conforme a sua vontade. E sofremos as consequências, e as consequências nos machucam. E nós voltamos aos teus pés, porque nós precisamos de ti. O Senhor é nosso Criador, e somente o Senhor pode restaurar a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude a obedecer. Nos ajude a obedecer sem demora, da forma como o Senhor pede. Por favor, Senhor, precisamos do seu poder em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.